A porta se abriu com um rangido familiar, mas o que entrou não era o aroma suave do café ou até mesmo o calor reconfortante da minha casa. Era o Felipe. O sorriso nos lábios dele parecia um veneno disfarçado, tão afiado quanto seu tom de voz. Agora é tudo meu. As palavras ecoaram, quebrando a tranquilidade da manhã como um vidro se estilhaçando. Eu congelei na cadeira, os dedos pressionando os documentos sobre a mesa. A sala, uma vez cheia de risos e amor, agora pulsava com uma tensão elétrica. O olhar dele era uma tempestade, mas dentro de mim, uma calma inquietante começou a se formar. Como ele podia ser tão arrogante? Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Meus olhos se descolaram do dele e foram direto para o papel que estava ali, esquecendo das bordas amareladas pelo tempo e da caneta que deixara um rastro de tinta azul na minha mão. O contrato. A casa estava em meu nome. Um peso se instalou no meu peito, uma mistura de poder e fragilidade. Lembrei. Podemos discutir isso, Clara, mas a verdade é que eu sei como as coisas funcionam aqui. Ele estava pronto para a batalha, achando que tinha tudo sob controle, que já tinha me deixado sem chão muitas vezes antes. Mas se ele pensava que eu iria me deixar levar dessa vez, estava muito enganado. Em um momento, as memórias de um passado em que eu aceitava as coisas como vinham transitaram por minha mente. Quanta coisa engoli! Acordando cedo, fazendo malabarismos com as finanças, buscando sempre a aprovação dele. Mas ali, naquele instante, com o coração acelerado e a respiração controlada, percebi que não seria mais a submissa. O silêncio se expandia, pesado, ao nosso redor. O que ele não sabia era que uma decisão silenciosa estava se formando em mim. Uma mudança. Algo que poderia muito bem romper as paredes que fizemos juntos, mas que também poderia me libertar de um fardo que carregava há anos. As paredes que antes ressoavam nossas risadas, agora eram cúmplices de um segredo que... Mas e se ele reagisse com fúria? E se a construção da nossa vida juntos se desmoronasse na primeira palavra que eu proferisse? Olhei para ele, um misto de desafio e expectativa nos olhos, e percebi que a batalha pela minha identidade estava apenas começando. O futuro parecia nebuloso, mas eu não tinha mais nada a perder. Enquanto isso, a tensão na sala era palpável. Estava na hora de revelar a verdade, e a dúvida pesava sobre mim como uma carga invisível. O que aconteceria quando ele descobrisse que o controle estava por um fio? O que vinha a seguir seria mais do que um simples conflito. Seria uma guerra. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, era um dia comum. Um dia no qual meus planos eram simples. Preparar um café forte, tomar um banho quente e me sentar à mesa para trabalhar no projeto que vinha me ocupando nos últimos meses. Um projeto de renovação do espaço da minha casa, um desejo antigo que agora parecia real. Sou Clara, tenho 32 anos e sempre estive rodeada de pessoas que amava. Cresci em uma família carinhosa, onde os laços eram mais fortes do que qualquer tempestade. Meus pais, ainda juntos após tantas décadas, sempre foram minha inspiração. Meu pai, professor de história, e minha mãe, enfermeira, me ensinaram sobre amor, dedicação e a importância de lutar pelos nossos sonhos. Mas mais do que tudo, me mostraram que a vida tem suas complicações. Aprendi que mesmo nas dificuldades, devemos permanecer firmes. Vivi os últimos 4 anos com Felipe, um relacionamento que começou leve, mas que rapidamente se tornou complicado. Ele era encantador no começo, sempre com aquele jeito seguro que me fazia acreditar. A cidade despertava, carros passando, pessoas indo e vindo, cada um com suas histórias e segredos. Um clima leve no ar, apesar de tudo. Eu não sabia, mas isso poderia ser o prenúncio de uma grande mudança. Na cozinha,
Os azulejos brancos brilhavam sob a luz do sol, refletindo o calor da nova estação. Lembrei-me de mim mesma, anos atrás, com sonhos grandes e a vida pela frente. Fazia um bom tempo que não sentia essa chama. Felipe havia se tornado o centro da minha vida. Mas, daquela manhã em diante, algo em mim começou a mudar. Eu olhei para o contrato que estava sobre a mesa, ainda amarelado pelos anos. A casa tinha o meu nome, e com isso, uma semente de coragem começou a germinar no meu interior. Ponderando sobre meus dias, percebi como a rotina se tornara pesada. Acordar cedo, trabalhar em um emprego que amava, mas que não preenchia o vazio crescente dentro de mim. Os telefonemas constantes de Felipe, suas exigências sobre o que eu deveria vestir, como deveria agir. Até era como se eu tivesse presa em um filme de terror. Ele trouxe consigo uma tempestade e eu estava no olho daquele furacão. Seu sorriso arrogante quebrava o silêncio da manhã, e quanto mais falava, mais percebia que ele não fazia ideia do que eu realmente pensava. Nossa conversa, embora breve, carregava uma carga que ecoava naquelas paredes. Ele pensava estar no controle, mas a verdade é que eu havia começado a redescobrir minha força. Os sentimentos eram confusos. Quase cada palavra que proferia parecia um desafio a mim mesma, uma luta interna. Enquanto Felipe gesticulava e falava, eu me perdia na lembrança das noites em que ríamos juntos, das promessas que fizemos. Mas agora, tudo parecia distante, um eco de tempos melhores. Eu não queria ser mais a quieta e complacente Clara. A Clara te sonhava ao som das músicas clássicas, tocadas na sala de estar. Aquela que adorava dançar sozinha, mesmo que houvesse apenas um bitão de luz aceso. O clima na sala mudou completamente. Uma chama de determinação começou a crescer em mim. Muitas perguntas dançavam em minha mente. Estou pronta para isso? Estou disposta a aceitar as consequências? O futuro parecia nebuloso, mas um pensamento brilhava intensamente. Eu tinha o controle, mesmo que por um fio. E não era só a casa que estava em jogo. Era a minha identidade, minha essência. Eu respirei fundo, e uma ideia se cristalizou em minha mente. A verdade estava prestes a ser revelada. A dúvida ainda persistia, mas eu estava pronta para dar o primeiro passo. Um passo que mudaria tudo. Meu coração acelerou ao pensar em todas as possibilidades. Mas para isso, eu precisava de estratégia, precisava observar. E enquanto Felipe continuava falando, a ideia de um segredo guardado em mim começava a tomar forma. Um segredo que se revelaria no momento certo. Eu estava prestes a pisar no campo minado. E enquanto o relógio continuava a girar, percebi que as paredes daquela casa que construímos juntos podiam se desmoronar. Enquanto Felipe gesticulava com desprezo, meu coração pulsava com a certeza de que uma nova jornada estava prestes a começar. Se tudo isso que eu guardava pudesse ser a chave para minha liberdade, será que estava pronta para abrir essa porta? Acordei naquela manhã com a luz do sol entrando pela janela, derramando sua suavidade sobre o antigo tapete da sala. O cheiro do café fresco permeava o ar. Um dos poucos confortos que ainda me faziam sentir um pouco como eu mesma. Eu, Clara, com 32 anos, tentando relembrar quem eu era por trás do papel de namorada que desempenhava há 4 anos. O café borbulhava e eu mal conseguia conter a ansiedade que me acompanhava há um tempo. Os ritmos da rotina matinal estavam quase automáticos. Acordar cedo, escovar os dentes, preparar o café. Uma sequência que me era familiar, mas que agora começava a parecer claustrofóbica. Eu tomava meu café em silêncio, ouvindo o zumbido da cidade lá fora, como uma sinfonia distante que me lembrava da. Eu falava sobre a ideia de ter nosso próprio lugar. Algo que não fosse apenas um apartamento onde vivíamos, mas um lar onde poderíamos criar memórias. Felipe sempre concordava com um sorriso, mas a coruja que se abatia em meu estômago sempre me avisava. Há algo errado. As minhas inseguranças começaram a surgir em conversas banais. Lembro-me de uma noite em particular, enquanto assistíamos a um filme qualquer. Ele me disse com um tom sarcástico: "Você teria mais graça se vestisse de forma diferente."
Aquilo foi só uma piada, mas eu senti a onda de calor subir pelo meu rosto. O que eu vestia parecia não ser suficiente, e eu pensei: será que eu sou suficiente? Naquela época, eu trabalhava em uma empresa de marketing digital, algo que era minha paixão. Mas mesmo no trabalho, seus comentários me seguiam como sombras que eu tentava ignorar. Ele perguntava se eu realmente precisava de um novo projeto, se não era melhor focar no que já estava feito, e eu sempre tentando agradar. Havia ciúmes nas palavras dele quando eu falava de um colega de trabalho que tinha uma ideia brilhante. Ele só tá tentando te impressionar, Clara, ele dizia com um olhar de desconfiança. E eu simplesmente assentia, embora isso me machucasse mais do que ele poderia imaginar. Meus dias eram uma mistura de felicidade e preocupação. Havia momentos em que me esquecia da pressão e me perdia em um riso. Mas logo depois, a realidade voltava, como uma onda que me derrubava. As noites quietas eram preenchidas com discussões silenciosas, quando eu me perguntava se estava fazendo o suficiente. A forma como falava e me vestia se tornava uma lista de medições. O medo de desapontá-lo crescia como uma sombra em mim. Havia também uma luta constante contra o meu próprio reflexo. Olhava para o espelho e via o brilho nos meus olhos desaparecer. Os sonhos que eu tinha antes começavam a parecer nebulosos. A vontade de viajar, de dançar sozinha ao som da música, tudo parecia distante. Aquelas palavras foram como um rasgo profundo no meu coração. Era um aviso ou uma crítica? Eu não sabia, mas começava a entender que as feridas que ele causava não eram só superficiais. O espaço que antes era seguro para mim, agora parecia uma armadilha. As paredes, que foram testemunhas de tantas risadas e carinhos, agora ecoavam inseguranças. Eu lavava a louça e observava como a cidade continuava sua dança frenética lá fora. As pessoas passavam, algumas se abraçando, outras se perdendo. E eu sentia que havia um pedaço de mim que se perdia a cada dia. Aquele dia comum começou a parecer o prenúncio de algo maior. Olhei pela janela e vi uma mulher com um sorriso no rosto, segurando a mão de um homem que parecia a apoiar. Me questionei. Onde eu estava com o meu sorriso? O que aconteceu com a Clara que adorava sair e dançar até tarde? Comecei a me perguntar se era isso que eu queria. Uma vida cheia de expectativas que não eram minhas. Enquanto tudo isso passava pela minha mente. A conversa seguinte não poderia ser apenas uma continuação da mesmice que vivíamos. Precisava ser diferente. Algo estava prestes a acontecer. Uma onda de descompreensão e necessidade de descobrir a verdade sobre o que ou quem eu realmente era brotou dentro de mim. Enquanto Felipe começou a falar, as perguntas ecoavam em minha mente. Será que eu estava pronta para encarar as consequências do que eu precisaria dizer? O passado estava se tornando uma sombra sobre o meu futuro, e a dúvida crescia. Como eu saberia que minha coragem era suficiente para enfrentar tudo isso? Nessa confusão, percebi que a verdade que guardava talvez fosse o último fio desencapado de esperança que me restava. Acordei naquela manhã com a luz do sol entrando pela janela, como um véu suave que a cidade me oferecia. O cheiro do café fresco me abraçou, uma das poucas coisas que ainda me faziam sentir um fio de esperança. Eu, Clara, finalmente percebi que a rotina estava se transformando em uma armadilha. Felipe sempre aparecia, como um urubu esperando a carniça, insistindo em controlar cada aspecto da nossa vida. As pequenas conversas que tínhamos, que antes eram agradáveis, agora eram como papel cortante para minha alma. Havia algo dentro de mim que sinalizava que as coisas estavam erradas. O olhar de Felipe tinha mudado. O carinho que ele demonstrava era menos frequente, mais forçado. Ele estava distante, como se estivesse seguindo um roteiro que não incluía a mim. Lembrei-me de uma noite, assistindo a um filme, em que eu comentei algo sobre o enredo. A resposta dele foi um simples: "Você sempre prefere as suas histórias, não é?" Aquelas palavras cortaram como uma faca. O riso deu lugar à tensão, e eu apenas sorri, tentando esconder a dor que crescia dentro de mim. Meu coração parecia um tambor, acelerado e descompassado. Quando eu olhava para ele, tentava ver o homem que conheci,
mas o que via era um estranho. Ele se importava mais com a imagem que projetava para o mundo. Uma manhã, viu uma mensagem no celular dele enquanto ele estava no banheiro. A tela acendeu e eu não pude evitar. Era uma mensagem de uma mulher. Algo sobre se encontrarem para resolver as coisas. Eu não a conhecia e um frio percorreu meu corpo. Congelei. O que eu deveria fazer? Abrir aquela porta era tão arriscado, mas eu não conseguiria seguir em frente sem saber. Meu coração disparou, misturando medo e raiva. Decidi ignorar aquilo. Por um tempo, pelo menos. Ele não parecia perceber meu desconforto. Continuamos a viver juntos, mas a atmosfera na casa estava pesada. As pequenas explosões se tornaram frequentes. Era uma discussão sobre a menor das coisas. A maneira como deixei um prato na pia ou a forma como não havia arrumado as almofadas do sofá. O que eram pequenos desentendimentos antes, agora se tornavam tempestades. Eu tentava de todas as formas ficar tranquila, mas cada palavra desacertada se tornava uma pilha de ressentimento. Tentei ser compreensiva. Conversei com amigas sobre isso, buscando apoio. Uma delas, a Lúcia, dizia que eu poderia estar supervalorizando as coisas. Menina, homens são complicados, você sabe disso, ela dizia. E eu tentava acreditar. Mas a verdade é que essa complicação começou a pesar como um fardo que eu não podia mais suportar. Um mês depois, encontrei uma foto na mesa do escritório dele. Era uma mulher sorridente, com uma bandeira da cidade ao fundo. Meu coração parou. Fui tomada por uma mistura de raiva e tristeza enquanto eu analisava aquela imagem. Perguntei a mim mesma se era a mesma mulher da mensagem. Por que ele tinha aquilo exposto? E não via que eu poderia me sentir traída, desrespeitada. Tudo isso parecia uma piada cruel. O que eu era para ele? Apenas uma peça de um quebra-cabeça que ele estava montando sem considerar minha presença. Decidi me abrir. Falei a ele com a voz trêmula sobre como me sentia. Ele apenas me olhou, como se eu fosse uma criança fazendo drama. Clara, você está exagerando. Isso não é nada, ele disse, inquieto. Naquele momento, meu mundo desmoronou. Meu primeiro instinto foi sair daquela sala, mas eu fiquei. Uma raiva silenciosa começou a crescer, ocupando o espaço que uma vez fora preenchido por amor. A tensão continuou a aumentar. As noites agora eram marcadas por silêncios pesados. Quando ele chegava em casa, havia uma ausência no olhar. Não havia perguntas, não havia curiosidade sobre meu dia. Ele simplesmente se sentava no sofá, imerso em seu telefone. Eu tentava contar algo que me deixava animada, uma pequena vitória no trabalho, e ele mal levantava os olhos. O que estava acontecendo conosco? Um dia, enquanto ele se preparava para sair, um pensamento urgente me atingiu. A sensação de estar perdendo algo que nunca tive. A ideia de que eu não poderia confiar nele. Durante anos, eu havia aceitado suas críticas, sua forma de tratar a vida como um jogo. E agora, eu estava presa em uma armadilha que ele montara, onde eu pensava estar segura, mas que estava cheia de espinhos. Decidi que não queria mais ser a Clara submissa. Comecei a buscar formas de resgatar meu tempo, minha liberdade. Fui ao centro de arte da cidade, procurei grupos de dança, comecei a escrever em um diário. Precisava voltar a me encontrar. Enquanto as horas passavam, um fio de esperança começou a crescer, mas a sombra de Felipe ainda pairava sobre mim. Um dia, ao sair do trabalho, decidi ir a um café que sempre amei, um lugar onde costumava sonhar acordada. A música suave tocava ao fundo e a atmosfera era repleta de risos. Pedi um cappuccino e deixei escapar um sorriso ao lembrar das conversas descontraídas que tinha aqui. O garçom me cumprimentou com um sorriso caloroso e, por um breve instante, tudo parecia brilhar novamente. Ele parecia mais fechado, distante, e eu não estava disposta a aceitar isso. No entanto, a conversa que se seguiu me deixou ainda mais confusa. Você não sabe como é difícil ser eu, ele começou,
e as palavras saíram como um sopro. Meu coração disparou, mas eu me mantive calma. A sensação de que algo estava por vir me fez tremular por dentro. Ele disse que tudo havia se tornado um desgaste, e eu percebi que as suas queixas eram superficiais. É difícil fazer você entender, ele disparou, como se estivesse jogando a culpa em mim. Cada palavra era uma tentativa de me colocar novamente em uma posição de insegurança. O telefone dele vibrou na mesa. Ele não olhou. O barulho soou como um sinal de alarme. Foi uma mensagem, uma sensação de adrenalina correu por mim. Não consegui resistir e perguntei: foi uma mensagem sua? Ele piscou, hesitou, mas disse que era só uma notificação do trabalho. Mas a maneira como ele olhou para mim foi como se eu tivesse cruzado uma linha invisível. Algo não estava certo. O ar estava pesado e meu coração começava a acelerar de novo. Eu não podia mais ignorar tudo o que vinha se acumulando. Felipe havia se tornado um estranho, e eu estava desabando, enquanto tentava me manter de pé. Naquele momento, algo dentro de mim sabia que tratava de muito mais do que eu poderia imaginar. Enquanto o silêncio se instalava entre nós, o telefone novamente brilhou. Olhei para ele, esperando uma reação, mas foi como ver alguém que estava seguindo um script. No entanto, quando ele pegou o telefone e deslizou para desbloquear, uma luz de expectativa surgiu dentro de mim. Segui o movimento dos seus olhos. O que se passava por trás daquela expressão esvaziada? As palavras que ele escolheu para me dirigir agora pareciam um eco distante. Eu estava prestes a exigir respostas e a sombra daquela mulher me seguia como uma nuvem. Decidi que não podia ignorar por mais tempo. Algo estava prestes a estourar. Aquele instante foi quando percebi que tudo estava se intensificando ao meu redor, como uma tempestade se preparando para se abater. Aconteça o que acontecer, eu não estaria mais disposta a aceitar as coisas calada. Alguma coisa dentro de mim estava gritando para confrontá-lo. Eu estava pronta para descobrir o que realmente estava acontecendo e não tinha como deixar passar essa vez. Eu precisava entender. E aquela mensagem à minha frente era o início de tudo. O ar estava pesado e eu sentia meu coração disparar enquanto encarava Felipe. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça, mas agora não era o que ele dizia que importava, e sim o que estava escondido na tela do seu celular. A mensagem brilhava em meio ao silêncio desconfortável que se estabeleceu entre nós. Eu o observava, mas ao mesmo tempo, um labirinto de emoções se formava dentro de. Rapidamente, puxei meu celular da bolsa e tirei uma foto da tela. O brilho do dispositivo iluminou meu rosto, mas a minha expressão era uma máscara blanca. Eu estava decidida a não mostrar nada para ele. Felipe estava tão absorvido em sua própria narrativa que, no fundo, acho que ele até sentiu que estava ganhando a discussão. Mal sabia ele que, naquele momento, tudo estava prestes a mudar. Acho que, no fundo, eu já sabia que, sem aquela prova concreta, tudo estava prestes a mudar. Eu ficaria sempre nas sombras. E o que era essa mensagem? O que significava resolver as coisas? Logo a imagem da mulher sorridente voltou para minha mente, e com ela uma onda de insegurança. Essa mulher era uma estranha, mas por que me fazia sentir tão pequena, tão insignificante, tão incapaz? No entanto, ao mesmo tempo, havia uma faísca de determinação surda que começava a brotar em mim. Olhei de volta para ele, que estava fitando a tela do celular, com uma expressão de tédio no rosto, como se eu estivesse simplesmente em tab. Mensagens trocadas entre ele e aquela mulher. Conversas que tinham tudo a ver com encontros, sobre como ela estava esperando ansiosamente por ele. Fiz o impossível para não deixar o desespero transparecer na minha expressão. Lembrei-me de todo o esforço que eu tinha feito, de como eu havia deixado sonhos e desejos de lado para dar espaço a ele. E agora isso tudo parecia tão vazio. Consegui sentir a frieza crescendo em mim. Você não acredite no que vi. Era como se eu estivesse numa montanha russa, cheia de emoção e sem controle. Cada mensagem que eu lia cortava como uma faca. Documentos de uma vida que não era minha.
Vamos nos encontrar assim que puder? A cada mensagem eu sentia meu sangue ferver. A traição era clara. O riso dela, o carinho que ele demonstrava. O que eu era para ele, se não uma opção? E naquele momento eu tomei uma decisão. Não era hora de agir impulsivamente. O desgaste que ele mostrava estava tão evidente, mas eu precisava ser mais inteligente. Ele não podia saber que eu tinha descoberto tudo. Mais uma vez, respirei fundo e decidi ficar calada. Eu precisava jogar o jogo, mas com as cartas que eu escolheria. Quando Felipe voltou e sentou-se à mesa novamente, o sorriso dele iluminar a sala não fez nada além de me irritar. Eu mantive meu rosto impassível, como se nada tivesse mudado. Não. Não poderia deixá-lo notar a tempestade que fervilhava dentro de mim. Isso não funcionaria. Ele não poderia ter a vantagem nessa situação. Já havia sido guiada por ele durante tempo demais. Fiquei em silêncio, observando seus movimentos. Ele falava sobre o que tinha acontecido no trabalho, mesmo com um sorriso no rosto. Mas tudo soava vazio para mim. Hoje é só mais um dia, eu pensava, e por dentro eu me preparava. Ele não tinha ideia do que estava por vir. O dia passou como se fosse uma cena de um filme. Eu continuava a agir como sempre. Felipe não desconfiava, e isso só aumentava minha determinação. Levei um tempo para me adaptar a essa nova estratégia. O que tinha antes era um relacionamento tóxico, mas agora ia me transformar. Vou enfrentá-lo, pensava. Mas não agora. Alguns dias passaram se arrastando. Eu estava a todo momento atenta. Aquela mulher ainda estava presente nas mensagens, e assim eu fui coletando mais e mais informações. Uma tarde, enquanto Felipe estava fora, decidi vasculhar um pouco mais o armário dele. Havia pastas com comprovantes de pagamentos e documentos de viagens que não faziam sentido. Lembrei de uma viagem que ele havia feito sem mim. Ele disse que era trabalho, mas agora a imagem da mulher na mesa voltou à minha mente, e eu peguei os papéis rapidamente vasculhando. Vi transferências que ele havia feito, pequenas quantias que não eram apenas simples gastos. O coração disparou enquanto eu seguia adiante em busca de respostas. Era quase surreal estar neste papel, de coletar provas como se estivesse em um filme. Preparar um encaixe aguçado exige calma, repetia para mim mesma. Eu precisava me certificar de que tudo ficaria claro, que eu teria as evidências necessárias para levar isso adiante. Ele tinha feito essa escolha, e eu não poderia mais permitir que esse ciclo se repetisse. Enquanto tudo isso se desenrolava em minha mente, uma parte de mim refletia as lembranças do passado, dos momentos felizes que compartilharíamos. Mas agora, eles eram apenas uma fogueira distante de algo que nunca voltaria. A decepção era insuportável, assim como a frieza que começava a reviver em mim. Mas eu tinha que ter cuidado. Minhas emoções eram apenas uma armadilha e eu não estava disposta a cair novamente. Naquelas horas, prometi a mim mesma que, da próxima vez que Felipe falasse, ele veria a verdadeira Clara. A Clara que havia se escondido. Felipe nunca saberia o que estava por vir. E a sensação de transformação enchia meu peito. Um novo ciclo estava prestes a se abrir, e eu estava pronta para agarrá-lo. Somente quando eu estivesse completamente equipada para levá-lo, ele perceberia a tempestade que o aguardava. O relógio continuava a girar, e a tensão na sala era palpável. Tudo aqui mudaria. E quando o dia chegasse, eu o planejava com cuidado. Era só uma questão de tempo, até que a verdade revelasse seu poder. E ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Despertar naquela manhã foi estranho. O sol filtrava suas luzes através das cortinas, iluminar meu espaço, mas eu não sentia vontade de me levantar. Apenas um nó se formou em minha garganta ao recordar tudo o que venho acumulando. Cada detalhe que eu tinha que manter escondido. Era hora de agir. Enquanto preparei meu café, a mente não parava. O aroma que costumava me confortar agora só trouxe uma onda de ansiedade. O que eu precisava era de um plano, uma forma de me libertar. A ideia de continuar presa a essa situação me era
insuportável. Eu me sentava à mesa, com minhas mãos tremendo de expectativa. Cada gole de café parecia um convite para a coragem. Felipe estava no banheiro, distraído. Eu não tinha muito tempo. Peguei meu celular, respirei fundo e comecei a navegar pelas mensagens que havia coletado. A cada print, a cada screenshot, meu coração pulsava. Cada detalhe importava. Entrei em um grupo do WhatsApp que tinha com algumas amigas, onde partilhei meus medos e inseguranças. Elas foram rápidas em oferecer apoio, sem saber da tempestade que se aproximava. Você precisa de provas, Clara. Não adianta só suspeitar. A Ana me disse uma noite, enquanto estávamos trocando mensagens. Foi aí que eu percebi. Era isso que faltava, evidências. E assim, eu comecei a recolher tudo que pudesse me ajudar. Comecei a consultar alguns sites na internet sobre como lidar com relacionamentos abusivos. Era triste perceber que a história de tantas mulheres se parecia com a minha. As horas passavam rapidamente enquanto eu tentava manter as aparências. Ele não poderia desconfiar. Cada sorriso que eu dava era uma máscara perfeitamente moldada. Eu andava pela casa com uma leveza ensaiada, como se a conversa de dias atrás nunca tivesse ocorrido. Mas por dentro eu estava em constante alerta. Logo a ideia de procurar meu advogado começou a circular em minha mente. O escritório da doutora Luísa parecia ser o lugar ideal. Eu já tinha ouvido histórias dela, da forma como fazia um trabalho sólido e cuidadoso. Não podia esperar. Liguei para agendar uma consulta. O coração batia na boca enquanto falava com a secretária. Passou uma semana de espera que pareceu uma eternidade. Quando finalmente cheguei ao consultório, fui recebida por Luísa, uma mulher com um olhar firme e acolhedor. Então você está enfrentando um relacionamento difícil, ela disse, antes de se acomodar ao meu lado. Eu me abri, contei sobre as mensagens, sobre a sensação de estar vivendo em um jogo. Cada palavra que eu falava saía com um peso que há muito carregava nas costas. Ela fez anotações. A seriedade dela me deu um pouco de esperança. Você precisa se preparar, Clara. Isso pode levar tempo, disse ela e o frio na barriga voltou. Mas naquele momento, algo me dizia que eu estava no caminho certo. Comecei a sentir uma leveza, como se com cada conversa, um pedaço do peso que eu carregava ia se soltando. Os dias seguintes foram um jogo de paciência. Eu continuava a investigar, a seguir o fluxo, a observar Felipe em busca de novas provas. Ele não notou que enquanto almoçava, eu chetava e-mails e organizava documentos. O silêncio era ensurdecedor. Eu mantinha uma expressão neutra, enquanto na minha mente o calendário contava os dias. Os prints acumulavam. Gravações de voz deixadas. As conversas e almoços com amigas se tornaram uma fuga e um consolo. Fui à casa da Luísa um dia, e lá compartilhei um pouco do que estava acontecendo. Entre risos nervosos, eu sabia que estava criando um espaço seguro. Cada vez que falava sobre isso, sentia a força se consolidando. A explicação de que tentar ser a mulher ideal não era suficiente. Certa tarde, enquanto organizava alguns recibos, recebi uma mensagem de Luísa. Ela queria saber se eu já tinha tudo o que precisava para a conversa que faríamos na próxima semana. O peso das expectativas crescia, mas eu não podia falhar. Comecei a listar mentalmente tudo o que eu tinha. Recibos das transferências, conversas, prints, a data dos encontros. Era como se eu estivesse armando uma arminha interna, mais forte a cada dia. Mas e se eu fosse descoberta? Essa era a minha dúvida da semana. A ideia de Felipe perceber que algo estava mudando em mim me deixava em constante pânico. As noites eram as mais difíceis. Ele muitas vezes. Era um jogo de esconde-esconde. Nos meus momentos mais vulneráveis, eu olhava para o espelho e via uma mulher decidida. Mas a insegurança ainda estava lá. Perguntas roçando minha mente. Será que eu realmente estava pronta para tudo isso? O que aconteceria se Felipe quebrasse esse ciclo e se tornasse a pessoa que eu esperava? Eram dúvidas que me deixavam inquieta. Os dias se tornaram semanas, e o pré-plano só me dava mais ânimo. Estava tão próxima da própria transformação. Mas havia um receio que não me deixava. Um medo de tudo sair do controle. O telefone tocou um dia, e eu, nervosa, vi que era Luísa ligando.
Meu coração disparou. A conversa fluiu bem. Ela me deu mais dicas, me incentivou a continuar procurando as provas necessárias. Isso me deu combustível, mas ao mesmo tempo, o nosso encontro não me parecia o suficiente. Eu precisava agir. A ideia de um confronto estava começando a se formular em minha mente. Um dia, enquanto organizava a casa, decidi não apenas me colocar em ação, mas mudar o local de coleta de provas. Ao invés de apenas esperar as mensagens de Felipe chegarem até mim, decidi abordá-lo, que talvez eu pudesse criar um cenário. Combinamos de sair para jantar. O plano ficou claro em minha mente. Ao colocá-lo em um humor descontraído, ele não pensaria no que estava por vir. No restaurante, faria perguntas sutis sobre seus dias, sobre aquelas transferências que não tinha entendido. Aquela conversa poderia me levar a novos detalhes, mas havia algo prestes a mudar. Como um estalo, Felipe começou a olhar mais para seu celular enquanto falávamos. Meu coração disparou. Ele piscou e disse que precisava atender. Aquela simples ação soou como um alarme. Ele se afastou da mesa e eu segurei a respiração. O que você ia dizer? O que você estava prestes a descobrir? As batidas do meu coração eram o único barulho que eu ouvi. Ele voltou com um sorriso no rosto, mas algo em seus olhos parecia estranho. Eu prendi a respiração. Tudo estava prestes a virar. E repentinamente percebi que ele olhou para mim como se soubesse. Era como se eu estivesse em pé na beira de um abismo. Os planos que tinham se acumulado em minha mente estavam em risco. Cedendo à adrenalina, me perguntei se o confronto estava próximo, ou talvez o caminho que eu pensava estar trilhando tinha se perdido. Felipe estava me observando. Estava a um passo de descobrir minhas intenções. No fundo, eu ainda podia sentir a tensão crescente ao nosso redor. O que ele estava escondendo agora? As minhas estratégias, as provas, tudo parecia um fio de se romper. Como lidar com esse novo obstáculo? Mantive a expressão calma, mas por dentro a tempestade estava se formando. A ação que eu planejava estava cada vez mais emocionante. E eu mal sabia que um novo desafio estava surgindo na esquina. O que aconteceria? A tempestade estava prestes a se desdobrar e eu precisava estar pronta. O ar estava tenso. O som da música animada vinha de algum lugar, mas era como um eco distante. Eu estava numa reunião de trabalho, mas a minha mente estava longe dali, só pensando no que estava prestes a acontecer. A sala estava cheia, as mesas dispostas em um formato circular, e as pessoas começaram a se agitar, murmurando entre si enquanto eu os observava. Eu precisava fazer isso. Precisava expor Felipe. A verdade precisava sair. A iluminação era clara, mas eu estava perto do limite da ansiedade. As vozes ao meu redor estavam embaçadas, enquanto eu concentrava meus pensamentos. Havia uma parte de mim que queria correr e esconder, mas a determinação era mais forte. Não era só Felipe que eu estava desafiando. Era a minha liberdade, a minha verdade. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta apertar. Precisava começar. Assim que o gerente pediu a palavra, eu respirei fundo. Meu coração batia contra minhas costelas, cada pulso ecoando em minha mente como um tambor. O momento estava próximo. Ele apresentou a pauta do dia, mas eu estava apenas esperando pela minha oportunidade. Quando ele pediu um feedback geral, eu levantei a mão. Posso falar? Minha voz saiu um pouco mais firme do que eu esperava. Todos os olhares se voltaram para mim. Felipe estava ali, acompanhando tudo com um sorrisinho sarcástico nos lábios. E aquilo me deu ainda mais coragem. Respirei fundo de novo, pensando no que estava por vir. Assim que me deram a palavra, mesmo sem olhar para ele, comecei. Preciso compartilhar algo que está me afetando profundamente. Tem a ver com alguns problemas pessoais que venho enfrentando, e achei que esse fosse o lugar adequado para trazer isso à tona. As expressões mudaram. Algumas pessoas inclinaram a cabeça, outras se entreolharam. Felipe arregalou os olhos, o sorriso murchou. A energia na sala tornou-se elétrica, e eu pude sentir o murmurinho dos comentários. O fio da tensão começou a se esticar. Eu tenho lidado com o lado escuro de um relacionamento que se tornou tóxico. Pausa dramática. Senti uma onda de coragem tomando conta de mim.
Eu tenho provas que mostram que não sou a única neste relacionamento. Felipe, você pode me dizer quem é essa mulher? O silêncio estava tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O olhar dele, que antes era desdenhoso, agora estava cheio de confusão. As pessoas começaram a murmurar novamente, e certifiquei-me de não desviar o olhar. Peguei meu celular e mostrei as mensagens. Aqui estão as mensagens que você trocou com ela. Com isso, algumas pessoas na sala se inclinaram para ver. Outras murmuraram algumas frases de incredulidade. Pude ver o rosto de Felipe se contorcer em uma mistura de chateação e raiva. Clara, não! Ele tentou protestar, mas eu interrompi. A adrenalina me tornava mais clara e veloz. A raiva começava a ser substituída por uma sensação de alívio. Agora é minha vez. Você teve tempo demais para agir como se não houvesse problemas. A expressão dele era um misto de choque e negação. As cabeças se viraram para ele, e eu continuei, segurando o celular firme. Eu cansei de precisar justificar meus sentimentos. Eu sei que você me traiu. Muita gente na sala começou a cochichar. Vi rostos confusos e alguns olharam para mim com apoio, outros com dúvida. Uma dessas pessoas era a Ana, minha amiga, que acenou de leve para mim. Isso me deu ainda mais força. Felipe abriu a boca, mas as palavras não saíam. Ele estava completamente sem reação. A mão dele estava tremendo, e eu sabia que a verdade estava pesando sobre ele como uma rocha. Você não pode fazer isso, ele finalmente gritou, mas a voz dele estava falha. Isso é trabalho, não pode ser levado para esse lado. A ironia estava refletida em cada sílaba. Trabalho? Eu ri, mas não era uma risada feliz. Se isso é trabalho, você deveria considerar que deixou de lado outras prioridades. O tom de voz dele aumentou, mas eu não deixei que me afetasse. Você acha que enganar alguém só porque sim não traz consequências? Você estava me usando, Felipe, e eu não estou disposta a continuar sendo uma coadjuvante em seu jogo. As pessoas à minha volta estavam divididas. Algumas balançavam a cabeça, outras pareciam ainda incrédulas. E neste mar de emoções, eu vi a Lúcia, outra amiga, olhando para mim com orgulho nos olhos. Isso encheu meu peito de coragem. Era uma adrenalina pura, um pico de energia que impulsionava a minha voz. Na verdade, eu tenho muito mais. Eu coloquei as mensagens em uma apresentação e todos os olhos estavam sobre mim. Esses são os extratos bancários que mostram suas transferências mensais para ela. Consegui ver o rosto de Felipe ficar pálido. Ele tentou se levantar da cadeira, mas então as pessoas começaram a murmurar cada vez mais alto. Não era só uma acusação. Era um terremoto arrasando a casa da mentira dele. Você pode tentar se defender, mas a verdade aqui é sempre intensa. Você não me respeitou, e eu não serei mais a mulher que se deixa ficar de lado. Não vou aceitar seu desprezo e seu desprezo por mim outra vez. A sala estava cheia de comentários. Algumas p. Um dos colegas, o Tiago, perguntou o que ele tinha a dizer. Clara, isso é uma covardia. Você não pode simplesmente acabar com nossa reputação desse jeito. A raiva dele fluía, como se eu estivesse atacando alguém em público, mas eu não ligava mais. Sua reputação? Eu ri de novo. E quanto à minha? Você acha que você está no mesmo nível que eu? Você realmente acha que pode me desestabilizar neste momento? E enquanto eu continuava a falar, o peso do silêncio me dava força. Por um breve momento, um olhar de desespero cruzou o rosto de Felipe. Ele tentava recuperar o controle, mas seus olhos não podiam esconder sua vulnerabilidade. Era como se diante de todos, a máscara dele estivesse caindo. Isso não é justo. Eu cansei disso. Você está mentindo. Ele começou a levantar a voz, fazendo com que as pessoas se afastassem dele. Aquilo me entusiasmou ainda mais. Quem está mentindo mesmo? Eu disse. Você se esqueceu de que eu também tenho voz? Você pensou que me manteria calada? Você não pode simplesmente controlar a narrativa dessa vez. Eu não estava apenas lutando por mim. Estava lutando por todas as mulheres que tinham sido, de alguma forma, subjugadas. Isso era maior do que ele. Era sobre mim. Era sobre coragem. Ele ainda tentava argumentar, mas não adiantava. O momento era meu.
A sala estava em silêncio novamente, e eu podia sentir que havia um apoio crescente ao meu redor. A tensão estava palpável. As pessoas tinham seus olhos muito bem fixos em mim, e a energia começou a mudar. Era uma união, uma força coletiva nascendo em meio àquele tumulto. No fundo, eu sabia que o embate não havia terminado ali. Eu tinha exposto Felipe, mas o que mais estaria escondido? Que dores ainda iriam surgir? Uma parte de mim se preparava para o que estava por vir. Enquanto terminava a apresentação, eu sentia o nó na garganta se desfazer, como se finalmente estivesse deixando de ser prisioneira de meus próprios sentimentos. Mas logo eu percebi que uma tempestade ainda se aproximava. Algo em meu interior começava a se questionar, e a necessidade de buscar mais, de expor mais verdades, começou a pulsar dentro de mim. E se Felipe não fosse a única pessoa envolvida nesse jogo? Havia mais coisas que eu precisava descobrir. Mal sabia ele que a revelação estava longe de acabar. O que vinha a seguir poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Com o coração a mil, eu apenas olhei para todos, e em um último suspiro, sabia que aquele era apenas o começo. Meu. A sala, que antes parecia acolhedora, agora estava cheia de olhares curiosos, de murmúrios e perguntas não feitas. Eu ouvi algumas risadas nervosas, misturadas com palavras de apoio. Ana e Lúcia se aproximaram de mim, sem deixar de lembrar a intensidade do momento que acabara de viver. Ana me segurou o braço. Você foi incrível, Clara. Não sei como você conseguiu ter essa coragem. Ela disse, sua voz cheia de admiração. Um pequeno sorriso surgiu em meu rosto, mas ele logo se desfez, pois eu estava ciente de que nada daquilo realmente estava acabado. Mas havia algo mais, um peso, uma nuvem negra pairando sobre mim. Felipe estava ali, tentando se recuperar, com o olhar furioso e a expressão descontrolada, como se estivesse prestes a explodir. Ele parecia um cão encurralado, e eu sentia uma mistura de alívio e empatia. Veio à minha mente que por muito tempo eu também estive ali, encurralada e insegura. O que ele estava passando agora, eu também já passei. Mas de alguma forma, não. A imagem que eu construí nos últimos anos, ao lado dele, também estava se desmoronando. O que eu poderia dizer para me defender? Como fazer com que as pessoas vissem quem eu realmente era, agora que tudo isso emergiu? Meu olhar se fixou em Felipe, que se afastou, tentando recuperar alguma dignidade. Ele olhou para trás, mas a expressão dele foi de total desprezo e reprovação. Senti um frio na barriga. Ele não iria deixar isso barato. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Lúcia. Vamos tomar um café agora? Precisa de um tempo para processar isso tudo. Eu concordei, mais precisando de apoio do que me preocupando com o que viria a seguir. No café, as coisas pareciam mais calmas. O aroma do café fresco e o som de xícaras se chocando tinham um toque reconfortante. Ana e Lúcia estavam lá, me apoiando, enquanto eu tentava entender a nova realidade. Isso era liberdade? Agora que as coisas estavam expostas, o que eu deveria fazer? A dúvida se instalou na minha mente. Você realmente está pronta para lidar com a repercussão? Perguntou Ana, preocupada. Eu olhei nos olhos, procurando uma resposta. Não havia certeza. Não sei, mas sei que não posso voltar atrás. Já tomei a decisão e agora não tem como fugir. Respirei fundo, sentindo que o peso do mundo ainda estava nas minhas costas. Mas ao mesmo tempo, uma faísca de esperança começou a brilhar. Naquela mesma semana, meu telefone não parava de tocar. Mensagens de amigos e colegas chegavam, cada uma trazendo reações variadas. Algumas eram de apoio, outras de dúvida. Isso é verdade? E em casos raros, outros perguntavam se eu não estava exagerando. Isso doía. Parecia que a cada notificação, mais uma camada de dúvida se sobrepunha à minha coragem. A conversa mais difícil foi com meus pais. Assim que testemunhei o nervosismo na voz de minha mãe ao telefone, percebi que isso afetaria todos ao meu redor. Eu não queria machucá-los, mas a verdade tinha que ser contada. Mãe, eu estou bem, eu juro, mas preciso contar a verdade.
Felipe não é quem eu pensei que ele era. Ela respondeu rápido. Você precisa ter certeza das suas palavras, Clara. Aquilo ecoou como um lembrete. Estava longe de ser fácil. A única pessoa que não havia se afastado foi a Lúcia. Ela estava sempre por perto, ajudando a monitorar a situação e garantindo que eu não tomasse decisões apressadas. Ela começou a me incentivar a procurar um advogado novamente, e isso me deixou mais nervosa. Eu não estava triste, estava simplesmente apática. O que viria agora? Quais eram as próximas etapas? Enquanto isso, do lado de Felipe, tudo começou a mudar dramaticamente. Logo consegui perceber que ele era tratado com desdém em seu trabalho. Colegas o evitavam e vi alguns olhares de reprovação. Numa daquelas semanas, eu recebi um telefonema anônimo. Um colega dele me alertando sobre a possibilidade de que ele fosse demitido. Uma onda estranha de satisfação e tristeza me invadiu. Uma parte de mim se alegrou. Ele não era mais imbatível. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, mesmo quando somos machucados, nos preocupamos com o outro. A pressão sobre nós dois era palpável. Ele estava lutando para manter sua imagem enquanto eu tentava reconstruir a minha. As divisões começaram, e vi nossos amigos se dividindo. Alguns batiam à minha porta, perguntando se estava bem. Outros começaram a se afastar. O que vai acontecer agora é que nossa história não era mais como antes? As tardes eram um fluxo constante de emoções diferentes. Eu não sabia se me sentia mais forte ou mais vulnerável. Conforme o tempo passava, a expectativa de reações de pessoas se tornava uma constante na minha vida. Aquele tipo de incerteza é doloroso. Isso me fez lembrar de como a vida já é complicada. E o que eu poderia fazer? Era mais fácil voltar ao que era antes, mas eu sabia que isso era impossível. Cada dia que passava, eu começava a sentir um novo tipo de alívio. Aquela pequena voz dentro de mim, que sussurrava coragem, estava começando a ter credibilidade. Você vai superar isso, Clara. O sentimento de liberdade começava a fazer parte da minha realidade. Mas isso não durou muito. Começaram a surgir rumores. Um deles era que Felipe estava tentando se vingar de mim. Eu não sabia exatamente como, mas sentia que seria algo difícil de enfrentar. Uma onda de ansiedade me dominava. As pessoas começavam a evitar me olhar de frente, e o medo começou a entrar em cena outra vez. E se ele encontrasse uma forma de acabar com a minha liberdade? Toda aquela luta parecia ter apenas começado. Enquanto isso, a vida continuava ao meu redor, com cada movimento me lembrando de como a normalidade poderia ter um sabor diferente. Eu sabia que não poderia retroceder. Precisava enfrentar. Uma nova determinação se formava dentro de mim. Estava determinada a não deixar Felipe vencer. Uma noite, enquanto eu estava na cama, tentando trabalhar em uma possível estratégia para o futuro, ouvi um barulho no meu celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. O corpo estremeceu. Que poderia ser isso? A necessidade de descobrir pesava em mim como um fardo. Fui ver. A mensagem era simples, mas me deixou com o coração na mão. Precisamos conversar. Você não conhece toda a verdade. Meu mundo parou por um segundo. O que isso significava? O que mais eu não sabia? A ideia de um novo desafio se formando foi como um balde de água fria em um corpo quente. A verdade poderia ser mais complexa do que eu imaginava. E a sensação de incerteza voltou, maior do que antes. Enquanto eu tentava processar o impacto das minhas decisões e a turbulência em torno de mim, percebi que a reconstrução estava só começando. O que eu realmente faria agora? Estava pronta para enfrentar isso? A nova jornada estava apenas começando, e o que mais estaria por vir? Despertar naquela manhã foi como abrir os olhos depois de um longo período em um pesadelo. O sol entrava pela janela, mas não sentia essa luz como algo acolhedor. Era como se a luz me lembrasse do que ainda estava por vir. Havia um vazio no meu peito e a certeza de que a vida não seria mais a mesma. O confronto com Felipe havia mudado tudo. Eu havia exposto a verdade. Mas agora, o que eu faria com isso? Me levantei da cama e fui direto para a cozinha.
O aroma do café fresco prometia um novo começo. Fiz uma xícara fumegante e me sentei à mesa, encarando o vazio do meu apartamento. O silêncio era reconfortante, mas também alarmante. A solidão me aguardava e a primeira coisa que pensei foi: agora é. Os primeiros passos eram pequenos, mas se sentiam gigantes. A primeira decisão que tomei foi resgatar meus sonhos. Enquanto o café esfriava, comecei a abrir arquivos antigos no meu laptop. Havia um projeto que eu abandonara tempos atrás, um blog sobre autocuidado e empoderamento feminino. Lembro de como me sentia cheia de energia quando escrevia sobre autoestima, sobre a força dentro de cada mulher. Aquilo estava guardado, como uma página amarelada de um livro que ainda precisava ser escrito. Comecei a trabalhar nele. Peguei uma folha em branco e escrevi: o que significa ser livre? A cada palavra eu sentia que estava tirando um peso das costas. A ideia de dividir minha história, de mostrar que havia luz após a escuridão, era estimulante. Eu queria que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas, que era possível recomeçar. Cada frase se tornava um lembrete do que eu havia superado. A sensação de estar no controle da minha vida voltou a pulsar em meu interior. Após, o que ela pensaria sobre tudo o que havia acontecido? Mas a curiosidade foi maior. E com um nó na garganta, aceitei. O encontro seria uma forma de me reconectar com o mundo, de abrir espaços para novas interações. Nos encontramos em um café que sempre frequentávamos nos nossos tempos de faculdade. A energia lá dentro tinha um toque nostálgico. Enquanto eu conversava com Camila, as lembranças surgiam, preenchendo o ar com risadas e longas conversas. Ela me olhou nos olhos. A preocupação visível. Como você está, Clara? De verdade. As palavras dela penetraram a barreira que eu havia construído. Estou tentando me encontrar, respondi. Depois de tudo, é como se eu estivesse começando de novo. Eu não sabia, mas essa frase talvez liberasse um peso muito maior em mim do que eu pensava. Camila sorriu. Sabe, eu sempre admirei sua força. E agora você está mostrando a todos o que é de verdade. Você é incrível. Aquelas palavras incutiram um novo ânimo em mim. Conversamos por horas. Entre risadas e algumas lágrimas, percebi quão importante era ter alguém que me entendesse. Logo, outras amigas começaram a aparecer, se interessando pela minha história, oferecendo apoio. Naquela noite, cheguei em casa com uma sensação leve, como se o peso do mundo tivesse finalmente diminuído. Senti um impulso. Publicar uma nova postagem no blog se tornou uma prioridade. Era como se eu tivesse um propósito reencontrado. Comecei a compartilhar histórias não apenas minhas, mas as de mulheres que também precisavam de uma voz. Logo, o blog não era apenas um projeto pessoal, era uma comunidade. Conversas começaram a brotar. Eu recebi mensagens de mulheres que se identificavam com minha história, que estavam passando por situações similares. Cada mensagem era um sopro de vida, um alívio diante do que eu sempre pensara ser um caminho. O impacto de termos um espaço seguro para compartilhar e crescer juntas me fez perceber que essa jornada não era apenas minha. Além disso, comecei a buscar um novo emprego. Eu precisava da independência financeira que sempre desejei. O temor de pedir demissão onde trabalhava, mesmo já o considerando tóxico, foi se dissipando. Como poderia ter medo de mudar, sabendo que a mudança poderia significar renascimento? Em uma semana, mandei currículos para várias empresas do meu campo. Meu coração disparou quando recebi uma ligação de uma startup de marketing digital interessada em me entrevistar. Lembro de me preparar meticulosamente para essa entrevista. Escolhi uma roupa que me fazia sentir forte e confiante. A energia positiva estava ao meu redor e essa sensação ressoava dentro de mim com esperança. Na entrevista, me permita ser eu mesma. Compartilhei minhas ideias, minha visão sobre marketing e a importância de empoderar mulheres através do que fazemos. Ao final, a equipe D. Mas a vida estava cheia de surpresas. Uma manhã, eu estava na cozinha fazendo café e ouvi um anúncio no rádio. Uma conferência sobre empoderamento feminino e liderança estava prestes a ocorrer na cidade e precisavam de palestrantes.
Um chamado interno me cutucou. Por que não você? Uma ideia começou a se formar. Assim, escrevi um pequeno resumo do que poderia compartilhar, incluindo minha história de recomeço e luta. Enviei o texto e algumas semanas depois, recebi uma resposta. Eles estavam animados em me convidar. Uma mistura de nervosismo e excitação dominou meu corpo. A conferência chegou. Eu estava a poucos minutos de subir ao palco e, sob as luzes, percebi que minha voz poderia impactar outras mulheres. Não era apenas uma palestra sobre mim, era sobre cada uma. As falas sobre força e resiliência pareciam explosões de libertação. Ao final da apresentação, as palmas ressoaram e um sentimento transcendeu tudo. Eu era uma voz agora, não mais uma espectadora. O feedback que recebi de tantas mulheres chorando, aplaudindo, compartilhando suas experiências mudou meu mundo. Havia um poder em nós, uma força que compartilhamos. Cada conversa, cada sorriso fazia meu peito encher de orgulho. Estava me reconstruindo e ajudando a reconstruir outras também. Mas enquanto tudo estava avançando, um novo desafio surgiu. Uma mensagem anônima chegou até meu celular novamente. Você não conhece toda a verdade. O frio na barriga percorreu meu corpo. No fundo, eu sabia que esse era um alerta de que o antigo capítulo ainda carregava segredos. Uma nova batalha poderia se apresentar, e enquanto me preparava para ela, sentia que tudo estava em movimento. O que mais estaria escondido? O que ainda deveria descobrir? A sensação de certeza e incerteza que surgiu fez meu coração acelerar. Estava na hora de enfrentar mais uma vez, e eu, agora mais forte e pronta, sabia que ainda havia uma luta pela frente. Algo que desafiaria minha nova força. Era estranho. Depois de tantas tempestades, hoje havia uma calma interior que eu não sentira há muito tempo. Sentei-me à mesa com o café fresco na mão, observando a cidade acordando lá fora. E algo dentro de mim simplesmente não tinha mais medo. Meses se passaram desde o dia em que decidi me libertar das correntes que Felipe estava tentando colocar em mim. O confronto na empresa foi um divisor de águas. Expor a verdade sobre ele e a nossa relação tóxica não foi fácil, mas fez com que eu encontrasse uma força que não sabia que tinha. O apoio que recebi de amigos e até mesmo desconhecidos ao longo desse caminho me fez ver que não estava sozinha. Eu mergulhei no trabalho e comecei a receber reconhecimento no novo emprego. A equipe onde estou agora é brilhante. Eles valorizam o que tenho a oferecer e eu finalmente vejo meu potencial sendo reconhecido. Comecei a liderar novos projetos que têm impacto na vida de muitas mulheres. Meu blog cresceu e agora é uma plataforma que oferece. As conversas e trocas emocionais eram poderosas. Sentir que minha história poderia tocar vidas é algo que me dá um prazer imenso e me motiva a continuar. Minhas novas amizades se tornaram parte essencial deste novo capítulo. Encontrei pessoas que me entendem e que apreciam quem eu sou. Ana e Lúcia sempre estiveram ao meu lado, mas agora, com um grupo incrível que se uniu ao nosso redor, a conexão é ainda mais forte. Compartilhamos risadas, desafios e sempre nos apoiamos mutuamente em todos os nossos projetos. Também voltei a me permitir amar, o que é um passo gigantesco para mim. Conheci alguém, Felipe com F minúsculo, um nome comum, mas ele é tudo o que o outro não era. Ele me respeita, me valoriza e me faz sentir viva novamente. Eu realmente gosto dele, e pela primeira vez em muito tempo, posso mostrar isso sem medo de represálias. Lembro da semana em que participei de uma conferência sobre a importância das mulheres no mercado de trabalho. Minhas palavras ressoaram Senti cada fibra do meu ser vibrando, como se finalmente tivesse encontrado meu propósito. Durante uma sessão de perguntas e respostas, algumas mulheres me disseram que se sentiam estagnadas e sem esperança. Com todas as palavras que eu poderia juntar, quis lhes mostrar que não estavam sozinhas. Falei sobre a importância de se levantar e correr atrás, mesmo que a jornada seja difícil, e que recomeçar não é fraqueza. Recomeçar é coragem. Cada uma delas merece um final feliz, por menor que seja o primeiro passo.
E é isso que me faz acreditar que a mudança é possível, independentemente da idade ou do tempo. Não precisamos de um príncipe encantado para nos salvar. Temos que ser nossa própria heroína, e eu estou aqui para apoiá-las. Com o passar do tempo, essa sensação de confiança foi tornando-se parte de mim. Eu aprendi a amar o que sou, com todas as minhas cicatrizes. Não sou a Clara que era antes. Sou muito mais. Uma mulher que enfrentou a dor e a traição, se reergueu e essa é a verdadeira natureza do que eu queria sempre. Um ciclo se fecha enquanto outro se abre, e o ciclo de dar força e apoio a outras mulheres é agora a minha maior conquista. Sobre mim, eu gosto de dizer que estou apenas começando. Aprendi que a liberdade não é apenas uma questão de sair de uma situação difícil, mas de se reconhecer, valorizar sua voz, ser autêntica. E se eu pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres, especialmente aquelas com 30 anos ou mais, seria: a vida é linda e o recomeço é sempre possível. Basta ouvir seu coração e se permitir brilhar novamente. Não tenha medo de se levantar. As maiores conquistas vêm quando você se permite ousar e sonhar novamente. Agora, ao final de tudo isso, sinto uma felicidade pura. Olho para o futuro e vejo um arco-íris de possibilidades. Estou tão animada para ver onde essa jornada me levará, e com isso, encerro mais um capítulo da minha vida, na certeza de que já sou a protagonista da minha história. Você precisa